em formar cartéis para esse encontro e também participantes ativos da nossa sessão, que foram convidados, né? Esse pequeno grupo se reuniu e convidou o mais um, que seria, pela nossa proposta, necessariamente de outra sessão. Com isso, 13 cartéis foram formados nesse modelo, né? Esse pequeno grupo, que assim constituído, né, enlaça o uno e o múltiplo da escola. Nesta perspectiva, se reafirma a política da AMP e da EBP de que todo cartel, desde o ato de fundação por Lacan, é endereçado à escola. O trabalho vem acontecendo nesses 13 cartéis, e 11 deles enviaram questões e pontuações para essa noite, o que a gente acha relevante, na medida de que há um trabalho acontecendo, né? De onde a gente espera também que alguns trabalhos sejam endereçados para o próprio encontro, né? Em torno do tema corpos aprisionados pelo discurso. Essas pontuações foram enviadas para Marcos André Vieira, que regerá a orquestra, né, tendo como solistas aqui Paula Borsoi e Ana Teresa Grossman, né? Eu acho que essa é a forma da gente falar um pouco desse movimento que resultou nesse encontro de hoje. É isso. Então, bem-vindos todos ao trabalho. Está com a palavra Ana Teresa Grossman. Bom, boa noite. Eu pedi a palavra a Doris antes do Marcos falar. Está ouvindo, né? Só para situar um pouco esse encontro preparatório dentro do planejamento, enfim, que a gente está fazendo. Então, eu agradeço a diretoria da sessão pelo convite a fazer parte dessa mesa. E a Sessão Rio, então, abre as portas e se insere na série de preparatórias que estão acontecendo para o 25º Encontro Brasileiro do Campo Freudiano, os corpos aprisionados pelo discurso e seus restos, Doris. Fica aí. Que nos reunirá em São Paulo nos dias 8, 9 e 10 de novembro. Então, nessa data, a gente vai receber como convidadas internacionais a Carolina Koretsky, que é a AE em exercício da MP, e Cristiana Alberti, presidente da MP. Então, vocês acompanharam, a gente teve 2 preparatórias organizadas pela diretoria do encontro, uma em Salvador, outra em Santa Catarina, e todas as sessões foram convidadas, estimuladas a fazerem preparatórios locais. Então, a Sessão Rio se insere essa noite nessa série de preparatórias ao Encontro Brasileiro. As preparatórias, não precisa explicar muito o que se trata, né? Vai nos preparando, aquecendo os tamborins para o tema que para nos aproximar do tema do encontro, que não é fácil, nem um pouco, é bem difícil. Então, quanto mais a gente poder circular esse tema por várias portas diferentes, várias entradas, eu acho que mais a gente vai se animando para o encontro. E a ideia também das preparatórias, que é importante, é animar a escrita de trabalho. A gente teve as preparatórias organizadas pelo encontro, que foram dedicadas aos eixos temáticos que vão orientar as jornadas clínicas. Então, a gente espera também que cada encontro convide a todos a participar, colocando aí sua contribuição para esse tema tão difícil. Então, para essa noite, como a Dori já falou, né, talvez essa preparatória tenha começado já bem antes, em dezembro do ano passado, quando os cartéis começaram a se reunir. E as questões que os cartéis enviaram para a gente antes serviram, acho que, bastante para o Marcos escrever o texto dele. Ao mesmo tempo, a gente convidou o Marcos não para que ele respondesse as questões do cartel, de jeito nenhum, até porque é um trabalho em andamento, mas que ele puxasse um fio que interessasse a ele, que fisgasse ele nessa leitura do Último Ensino de Lacan.
Então, o que a gente conta hoje também é com a participação dos cartelizantes que escreveram e enviaram questões. Vários estão aqui na sala, podem trazer as questões, contribuir, entrar na conversa, depois do Marcos apresentar o ponto aí que ele puxou das questões. Então, o Marcos vai trazer o texto, depois a Paula e eu vamos intervir com um pontinho ou outro para animar o debate. Marcos. Alô, alô. Então, claro, agradecendo esse trabalho que a gente fez, o trabalho prévio, grande. Vocês vão ver que eu vou fazer referência a esses cartéis, mas não vou citar nomes de maldade para as pessoas terem que falar com as suas questões. Mas isso fez realmente um efeito e a gente trabalhou com a Ana Tereza, com Paula, bom, montei alguma coisa. A ideia é fazer essas coisas difíceis virem à terra. Mas, para isso, talvez pedir o pessoal de casa segurar a cerveja e o vinho um pouquinho, porque vai precisar prestar um pouco de atenção. Mas essa é a ideia. Não sei antes, eu queria fazer uma mini introdução, supondo que nem todos estão já dentro do encontro. Então, lembrar vocês o título, a Ana Tereza já lembrou, coloca-se em cena os corpos, as falas, os modos de fala, os discursos, que atravessam esses corpos e o resto desse encontro, o resto que nunca é totalmente colonizado do nosso ser vivente pelos discursos. Essa articulação é mais ou menos conhecida por nós, lacanianos, ao mesmo tempo, são temas pé no chão. Corpos, discurso, resto. Mas a escolha do seminário 19 e esse momento do ensino do Lacan leva o nosso encontro para o coração do que nós chamamos de último ensino, que é um recorte do Miller, a partir dentro da continuidade dos 30 anos do seminário, desses últimos seminários. E nesses últimos seminários, Lacan introduz uma série de conceitos, ferramenta, mas nenhum deles parece muito pé no chão. Nó, litoral, sintoma, com a TH, existência, pai-versão, la língua, fala-ser, entre outros tantos neologismos dessa época, e que pedem ainda para serem mais explorados no seu uso de ferramenta. É aí a nossa ambição e a ambição desse encontro. E é exatamente nesse ponto, digamos, a presença clínica ou das ferramentas do último ensino na clínica que insistem os cartéis. Isso ficou muito claro nas questões. E, especialmente, com o seminário 19, ou pior, um destes temas chama a atenção, é o tema do aquilo que, na nossa experiência, poderia ou não sustentar uma unidade, para começar. Parece um pouco anacrônico, queria fazer esse comentário, porque nós estamos hoje banhados numa ampla idealização do múltiplo. Múltiplas tribos, múltiplas sexualidades, tudo que é plural e diverso parece melhor, superior ao que é unitário, geral. Mas a multiplicidade tão idealizada em nossos dias, no plano coletivo, se a gente tirar qualquer referência ao se torna apenas um enxame, ou guerra de tribos. É preciso algum tipo de coesão e coerência, um mínimo de unidade. Então, mais que nunca, o seminário e o último ensino são atuais. Mas aí a questão é de que se trata quando a gente fala deste quando Lacan fala do neste seminário. Pensei que valia a pena começar dizendo que não é esse como é que chama isso? Tem um nome. Essa manobra de não é. A gente faz isso muito. Eu ia fazer uma coisa mais chique, eu acho que esqueci o nome. Tem uma coisa em retórica que é isso. Vamos ver, depois você me dirá se é delegação ou não. Não é o da exceção. Não é o patriarcal. Esse patriarcal é vazio. É justamente o pai que não está, é o pai morto. A exceção, seja o pai, ou seja o papa, seja o rei, não faz parte do conjunto dos que estão reunidos em nome dela. É um ponto cego, um furo. Foi o que Freud dramatizou com Totem e Tabu. Quando o coletivo se estabelece desse modo, é porque o pai já morreu. E qualquer líder que está aí governa em nome de, e não por ele mesmo.
eu acho que a gente pode assimilar essa estrutura, a estrutura do discurso do mestre, presente nos diversas formas de apresentação dos laços ditos patriarcais. Só é preciso não confundir patriarcado com autoritarismo, ditadura, chefe de seita, a obscenidade desse nível. Só um comentário também, a gente vai chegar lá, mas mais um comentário. E a gente sabe que esse mestre está muito combalido, a gente fala em se evaporou, está se evaporando, o ocaso do nome do pai. Todos nós sabemos que o mestre contemporâneo não é mais esse. O nosso mestre é o capital. O mercado, e se a gente olha para o mercado, a gente sabe que ele não se organiza em torno de nenhuma exceção. Ninguém governa o mercado, nem a Faria Lima. A gente que fica achando que o Campos Neto manda alguma... Claro que não, mas quem manda? Ninguém. O na análise também não é o paranoico, que cresce exponencialmente nos nossos tempos, justamente quando se evapora o do mestre. É quase impossível viver sem alguma unidade. Então vem o paranoico nesse lugar. É o do inimigo designado, corporificado, contra o qual todos devemos lutar. E a gente sabe bem o que é isso nos últimos tempos, soube bem o que é isso. Ainda dava para falar do paranoico como não apenas do ódio, mas o do amor. O amor erotomaníaco, do ídolo, que faz, inclusive, gente perder a vida no calor do engenhão, por esse tipo de Miller resume a generalização desse imaginário, de um imaginário rígido, que pode, inclusive, incluir não apenas a paranoia, mas também algumas identificações excessivamente rígidas, com o termo individualismo contemporâneo, exatamente na contracapa do Seminário 19. Esse é o individualismo contemporâneo. E o analítico? Primeiro, ainda sempre preparando o terreno. Qual é o de uma análise? A primeira resposta é a consciência, o ego. Ele é o que é unitário. O inconsciente nunca foi Por mais que a gente pense que ele é uma outra cena, como se tivesse um segundo, o inconsciente é muito mais um feixe múltiplo de ideias, memórias, pulsões, e não dá para dizer que ele é Uma dessa pode ganhar e fazer uma reviravolta na consciência. E aí a gente tem um novo mas o continua na consciência. Também não dá para dizer que o inconsciente é o da análise. Este só se apresenta num plano paradoxal. Complicado. Meio do mundo, bem fora do mundo. Que é exatamente o que Lacan busca no seu último ensino. Muitas maneiras de denominar esse plano. Eu escolhi uma que o Miller diz no texto, no Seminário Ser. E o é um plano aquém do recalque. Aquém. Anterior à instauração dessa tensão dialética entre inconsciente e consciente, ou entre o eu e as múltiplas pulsões inconscientes, os desejos inconscientes. Aquém desse do mestre, do edípico, da exceção, que é também o da castração. É só uma lista. É tudo a mesma coisa. É muito rápido? É tudo a mesma coisa. É um plano aquém da castração, ou aquém do recalque. De uma positividade que resiste a qualquer tipo de negativação. Esse plano será acessado nesse seminário, justamente longe de qualquer negatividade, como a de um gozo opaco, a partir do Então, a gente vai falar de do gozo, de um campo uniano, e a expressão original e específica que ele usou para designar esse é A1. Uma outra tradução impossível. É uma frase em francês. Aqui também, né? A1. A gente tentou, nos outros escritos, sistematicamente escrever essa frase, tudo minúsculo e agarrado, para desvalorizar um pouco esse mas não pegou. Somos adoradores do grande Então, sempre que a gente fala em A1, a gente fala A1, maiúscula. Não é. A tradução da expressão em francês seria muito mais há um tanto de há um bocado de existe algo de Inclusive, o Paulo Vidal sempre fala, a gente devia ter traduzido por algo mas algo é muito feio em português. Algo teria dado certo, porque, infelizmente, o A1 virou o grande É um podendo ser
mas que não necessariamente é. Algo que existe, mas que não é necessariamente uma coisa que se pega com as mãos. Então, eu vou listar, antes de entrar na complicação, mas ainda estou chegando, mas é um apanhado de questões para vocês verem como a comunidade está se debatendo com essa relação entre o plano do recalque e do aquém do recalque. O Paulo colocou aqui no chat como ele traduziria. Microfone. Que o Paulo colocou aqui no chat, como ele traduziria, seria adum. Adum. D, né? apóstrofo U. Ele está certo. Agora, a experiência mostrou que ele é que tinha razão. Mas eu ficava, e o português? Não dava, eu era muito submetido ao português. Adum não existe, enquanto que liadolan existe em francês. Mas a gente, bom, eu vou então, eu vou listar então algumas das questões que a gente fez um apanhado. Como articulamos a dimensão do corpo aprisionado pelo discurso com a lógica estabelecida pelo Adum? De que corpo e de que discurso estamos falando? Como lidar com um registro opaco do corpo? Aí eu acrescento, podemos falar em um corpo aquém do imaginário? Ou de um discurso aquém dos 4 discursos? Seria esse um plano mais geral da linguagem que se estaria aquém do plano dos discursos? Seria esse o plano de La Língua? E como ter acesso ao outro dos discursos partindo desse A1? O discurso como lugar do outro incide em La Língua ou é só La Língua que incide nos discursos? Talvez alguns não estejam habituados, mas a gente vê como nós estamos exatamente nos debatendo com essas questões. Num plano mais ainda clínico, diretamente operativo, como se introduz a dimensão do 1 na clínica, desse 1 na clínica? Como se introduz a clínica a esta dimensão do 1? Será pela presença do analista? O analista é que materializa esse 1, esse em que nós vamos falar ainda. Será pela interpretação? Qual o lugar do inconsciente no campo uniano? Vamos chamar de inconsciente real? Mas o que é o inconsciente real? Como se apresenta na clínica? Estaria, então, talvez o inconsciente no lugar da contingência, porque as questões também têm hipóteses, propostas ótimas para a gente trabalhar, né? Poderia ser contingência? E em cada ressonância de cada significante da interpretação, já não há esse um elemento do 1 original? Seria isso a iteração? No trabalho de escuta da clínica, como distinguir o que é repetição de iteração? E como nisso aprender o que é um acontecimento de corpo? Se no campo do gozo o 1 domina, como situar a transferência? Como se faz a parceria com o analista da atualidade, na atualidade do individualismo? Vocês veem que são as questões mais básicas e mais difíceis. Eu entendo que a nossa comunidade vai responder, ou está respondendo. Não é só nesse encontro. Estamos todos a trabalho nas 7 escolas. Então, as coisas virão. Aqui, hoje, eu queria mais, agora que começa o complicado, agora que enfatizar a relação muito forte nesse seminário do 1 com o conjunto vazio. A discussão entre o 1 e o conjunto vazio e a escrita. A escrita vai ficar para depois, mas, para isso, um pequeno desvio pela diferença explorada por Lacan nesse seminário com a teoria dos conjuntos entre parte e elemento. Alguns conhecem. Eu sofri para conseguir primeiro entender e depois tentar fazer isso mais fácil. Vamos ver. Eu vou ler para não ter confusão, mas me manda para a Ângela. Estamos habituados a pensar que um conjunto só tem elementos. Mas não. Se tomamos, por exemplo, o conjunto dos presentes nesta sala, parece que é isso. O conjunto esse público é o agrupamento formado pelas pessoas presentes, contadas uma a uma. Mas basta estar lidando com coisas menos naturalmente unitárias, como cada um. Por exemplo, tudo que há na bolsa dos presentes desse público, que a gente vê que está difícil dizer que tudo é elemento. Se o público é constituído pelas pessoas, mas também tem tudo que estão nas bolsas desse público. Eles são elementos desse conjunto? Se eu abrir as bolsas e colocar tudo na mesa, eles se tornam elementos, mas talvez não. E dá muito trabalho, e nem tudo dá para colocar na mesa. Então, isso que a gente não consegue contabilizar, nós vamos chamar de parte. Esse conjunto tem um número finito de elementos e um número impreciso de partes. Essa diferença entre parte e elemento que vai ser a chave.
Isso fica mais claro se a gente pensar, por exemplo, nos elementos de um sonho. Há tanta coisa ali que é imprecisa demais, ou mutante demais, para que se possa contabilizar, contar aos amigos ou à família. Lembrei ainda de um exemplo de alguém falando da análise do cheiro da urina da mãe no banheiro. Eu posso até tomar o banheiro, a privada, mas o cheiro da urina da mãe, olha como é difícil fazer disso um elemento. E na hora que eu faço, eu perco alguma coisa. Então, falamos de uma parte da experiência que não é um elemento dela. Diremos, então, que há sempre um tanto de experiência que não está no campo do contabilizável. São as partes. O contabilizável são os elementos. Tem algo da experiência que está no campo do contínuo, do não enumerável, e não do descontínuo da contagem. Se tem um termo bom para isso, olha como isso ajuda. O sexual em Freud. O que é o sexual em Freud? É exatamente isso. Um tanto dele pode ser contabilizado pelas experiências sexuais que a gente pode contar. Os analisantes podem contar. Mas um tanto dele é uma parte de outras tantas experiências, quando, por exemplo, chupamos um sorvete ou brincamos com a lama no jardim. Não é sexo, não é contabilizável como sexual, mas o sexual é uma parte dessa experiência. Sem essa parte, essa experiência é só brincar com a lama no jardim. Então, o que o Freud fez foi trazer o valor da parte para o conjunto dos elementos de uma narrativa. Ele trouxe o valor da parte. Por exemplo, há uma das partes da sua experiência de chupar um sorvete é sexual, mas não é sexo, porque não se contabiliza como sexo, mas é uma parte. Se sexual é tudo, então não é nada. Então, o pansexualismo freudiano se entende melhor com essa diferença entre parte e elemento. O sexo, o sexual, é parte de muitos conjuntos da nossa vida, mas não é elemento de todas. Ele é parte extra parte. Parte extra parte. Tem a referência do Lacan do Seminário 20, exatamente. É uma outra maneira de falar. Mas aí eu vou seguir. Bom, a matemática propõe um modo não standard de operar com esse aspecto parte. E Lacan vai se servir dela no Seminário 19, entendendo que isso tem a ver com a nossa clínica. Isso envolve o tema do um e do conjunto vazio. Vamos imaginar, é só mais esse esforço agora, tá? Usar a parte do conjunto vazio. Depois, um caso clínico, ó. E depois a gente debate. Vamos imaginar que todo conjunto tenha um subconjunto, que é o conjunto das suas partes. Todo conjunto tem um subconjunto, que é o conjunto das partes dele. Mesmo que eu não saiba contar, eu posso supor, isso é o gênio dos matemáticos, eu posso supor que há um subconjunto de todo o conjunto, que é o conjunto das suas partes. O conjunto de tudo que está na bolsa dos presentes, certamente é um subconjunto do conjunto do público. Eu não preciso contar isso para se chamar de subconjunto. Certo? A bolsa é um subconjunto. A bolsa não, o subconjunto é tudo que é parte aqui nesse nosso encontro. Os nossos sentimentos são parte desse encontro, mas não são contabilizáveis. Eu pego tudo isso e falo, isso é um subconjunto do nosso conjunto. Esse subconjunto, vocês já entenderam que ele é cheio, ele é vivo, ele só não tem como contabilizar. Esse é o conjunto vazio. Pois é. Tá? Ele é maior, e se eu fizer... Hã? O conjunto vazio é cheio. Pois é. Eu escrevi sobre isso, vou continuar, mas é que tem muita coisa mais. Imagine isso no mundo, tá? Só um pouquinho no mundo. O conjunto do que posso contar de um encontro amoroso não parece sempre menor do que foi a experiência? A experiência, a gente sabe, é feita do que posso contar e todo o resto. Esse é o subconjunto que eu não consigo contar. O que a matemática faz é, vamos chamar esse conjunto vazio e fazer operações com ele. Mas ele não é vazio. Depende de onde você se situa. O gozo é outro exemplo. Como contabilizar uma experiência de êxtase, de deslumbramento? A própria experiência sexual. Posso sempre contabilizar orgasmos, mas nunca totalmente o que se viveu em termos de gozo. Que é exatamente o problema, porque é o modo mais comum do laço discursivo macho de operar, contabilizando tudo.
E quem não contabiliza, quem diz que tem outra coisa a mais, mas não consegue contabilizar, ou é louco ou é burra. É aqui que a lógica dos conjuntos vai situar a função conjunto vazio, como subconjunto das partes. Bom, acho que não está precisando desenhar, né? Eu tinha pensado em desenhar, mas acho que está bom, né? Bom, o matemático encontrou esse jeito de incluir um gozo que não se contabiliza, como conjunto vazio. É só dizer que essas partes todas, que não posso dizer, estão em excesso com relação ao conjunto de base dos elementos, que não será mais excluída essa parte, mas ela vai ser encarnada no conjunto vazio. Não será mais loucura feminina, nem modo paranoico, de dizer que não vai ser mais Deus, porque também uma outra maneira de dizer isso que a gente não pode dizer é o afeto, é Deus. Também não será, não é infinito, ele está aqui. Ele não está em outro lugar, ele está aqui, só que eu não consigo contabilizar. Então, ele é reduzido a uma representação vazia de sentido, o conjunto vazio. Inclusive, o símbolo do conjunto vazio foi extraído do alfabeto nórdico, sei lá, antigo. Não é uma coisa que existia quando alguém... Eu já esqueci agora, me deu branco do matemático. Ele trouxe para marcar essa coisa estranha. Mas, a partir daí, tudo aquilo que era parte passa a se contabilizar no conjunto, mas como um ponto cego. Mas ponto. Deixa de ser infinito, longe. Frege, perguntaram. Bem. O conjunto vazio, portanto, não é de jeito nenhum nada. Ele é, inclusive, por seu caráter, excesso. E a base para definir até os elementos, porque eu estabilizo os elementos quando eu digo que tem um excesso que eu não consigo estabilizar. Qualquer um aqui pode virar parte, é só subir, sobem todos lá, eu não sei quantos estão lá em cima, mas eu sei que são pessoas, porque as bolsas eu não conto. Bom, eu não vou exagerar, a gente começa a ficar louco com a matemática. Mas como somos todos crentes do vazio, passamos a achar que o conjunto vazio representa uma negatividade essencial, anterior a tudo. Não, ele nasce junto com a contagem. Ele faz furo, se a gente quiser. O furo vem, mas o furo não estava. Quando o gozo vira falta, o desejo vira busca, o excesso vira vazio. É essa dimensão de um gozo não contabilizável, mas presente, que resgata o último ensino. Que o último ensino vem resgatar. Há um tanto de coisa ali, ou há um tanto de um ali, que pode virar um se virar contagem, pode não virar um se ficar parte. Lá não tem um, lá tem partes. Elas podem se tornar elemento. E esse vai e vem para os dois lados é que é, digamos, a presença desse gozo na clínica. Ele não é uma coisa que eu não vou alcançar, ele não é um impossível jamais alcançado, ele está ali. Mas se eu tomá-lo como parte, ele está ali. Se eu tomá-lo como elemento, ele deixou de estar, mas também está. Perdi alguma coisa. Bom, é isso. Só que nós, como somos crentes do vazio, a gente fica dizendo que tem o um. A gente fica dizendo que tem o trauma fundamental, a origem, uma percussão do significante sobre o corpo, o choque do significante sobre o corpo, como se tivesse acontecido uma vez onde a gente perdeu o gozo. Isso está acontecendo o tempo todo. O vazio só é furo a partir de uma operação. O conjunto vazio aqui é o lugar dessa operação. Ponto de passagem reversível. Encruzilhada. Vazio do ser, de essência, mas cheio de vida e existência. É pura existência sem corpo, que pode nos servir e muito. Uma análise vai nessa direção, de resgatar esse gozo, não para a gente se transportar para essa dimensão, mas para ela vir para a nossa vida. Então, eu vou pular um tanto, porque isso é difícil, e vamos para um caso. Um fragmento clínico. Passemos para um exemplo. Ana Tereza, Paula e eu debatemos, Andréa Reis sugeriu, e alguns vão reconhecer. É o caso de uma mulher que esse caso inclui duas linhas mestras. Após muitas idas e vindas de sua análise, com toda a redução que o progresso analítico deu, quando as tantas cenas se reduziram a poucos elementos fundamentais, ela chega a essas, vamos dizer, duas linhas, muito esquematicamente. Eu estou esquematizando mais ainda. A primeira diz respeito ao pai. Ela é filha bastarda de um político importante, bastante sujo, corrupto, colaboracionista. Ela é uma trabalhadora incansável e foi descobrindo na análise que grande parte, que esse trabalho era um pouco de arrumar as situações,
de esclarecer, deixar tudo às claras, era, todo esse gozo vai se resumindo à frase seguinte, fantasmática: limpar o nome do Pai. Esse nome tem que se tornar imaculado. Lavar o seu nome. E lavar aqui é importante. Por outro lado, a linhagem materna é de uma rejeição por abandono. Mas não abandono violento, abandono encarnado por uma fragilidade enorme da mãe. Um desfazer-se. Quase de liquefazer-se. A mãe se derretia e desmaiava mesmo. Inclusive, tem todo um trabalho com relação ao fato que, na hora do parto, a mãe perdeu as águas, que é a expressão na língua materna dela para romper a bolsa, né? Há uma série de sonhos que apresentam o desejo da mãe como uma espécie de contínuo líquido, como um rio incessante. Então, ela chega na análise a uma espécie de montagem que cruza essas duas linhas e que é a montagem do nó que cria esse ponto de passagem. A partir de um sonho, com o sabão em pó Omo, esse sabão em pó Omo fala, ou ela escolhe, ou ela define, ou já é. Ela usa esse nome bizarro, O-M-O. Depois eu soube que era referência, o sabão original era Mãe Coruja. É uma sigla da Mãe Coruja, uma coisa assim, mas não importa. O-M-O. Esse O-M-O para ela diz tudo, porque ele é sonoro com água, O é água, e tem um cruzamento desse lado do liquefazer-se com a limpeza, que é o que lava mais branco, além do slogan, Omo, aquele que lava mais branco que o branco, que localiza o impossível do trabalho de limpar o nome do Pai, mas não só como impossível, como também esse fluxo das águas que vai continuar lavando eternamente. Tem alguma coisa desse gozo contínuo que vai aparecer ali no próprio Omo. Ele lava mais branco que o branco desde que a gente continue lavando sem parar. O slogan Omo, que lava mais branco que o branco, situa esses aspectos da sua vida e o sintoma, com TH, que seguirá, mas agora reduzido por essa fórmula, e por isso mesmo, muito mais aberto a novas experiências de liquidez da vida. Liquidez que tenha vários sentidos é bom. O homem, então, uma espécie de encruzilhada. Queria, quase concluindo, ele é um resto. O que é o sabão em pó, quando a liquidez da vida passa a ser o gozo principal? Um resto, meio de passagem, conjunto vazio, saco furado, uma das metáforas de Lacan para esse ponto de virada. Os restos fantasmáticos, com os quais ela sempre lidou, continuam lá. A mancha negra, a limpeza da mancha, o nome da família, o desmaio da mãe, o desmaio das mulheres, que eles pareciam ser o real. Agora o real é esse fluxo. Pronto, vamos ao debate. Concluo apenas chamando a atenção para essa analogia entre o homo e a escrita. É uma escrita, homo? É uma analogia com o trabalho com papel e lápis que a gente faz quando escreve? A gente reduz e transforma em traços, coisas carregadas de sentido na análise. Isso, sim, poderia fazer uma analogia com a escrita, mas a escrita desse homo não dá para ficar apenas com a ideia da redução. Foi reduzida a homo, tudo. Mas o homo é uma produção que amarra. Então, a escrita aqui é a escrita de um nó. Não é a escrita de uma impressão. E nem é a leitura da impressão que está feita. É preciso produzir o nó. Tem uma coisa de produção da análise aqui. Essa é a escrita que convém à analogia, a escrita do nó. E é toda uma polêmica, mas Miller disse explicitamente, para Lacan, o nó borromeano é uma nova escrita. Uma nova maneira de entender o que é escrita. Queria deixar isso marcado, para a gente também trazer para a nossa discussão a ideia de que esse do gozo não vai vir para a vida se a gente ficar achando que ele está lá e a gente tem que ir para lá. É preciso um enlace que faça ele circular. Esse eu vou concluir por aí para a gente, um enlace que pegue. Tipo, está amarrado em nome de Lacan. Boa noite a todos. Queria também agradecer à diretoria pelo convite de estar aqui na mesa com Marcos André e Ana Tereza.
Eu fiz 2, 3 perguntas aqui para o que o Marcos trouxe, mas eu precisei escrever um pouquinho para poder fazer as perguntas, e essas elaborações são fruto também de leituras que eu tenho feito no cartel para o Encontro Brasileiro, o qual fazem parte Maria Antunes, Adriana Lapena, Elisa Verlang, eu e Margarida Sade é mais um, a quem eu agradeço o trabalho, que tem sido muito bom. Bom, Marcos se pergunta, né, desde o início, de que se trata, né, quando a gente está falando do A1, né? E isso, como é que isso se localiza na prática clínica? Eu acho que é a isso que os cartéis estão se dedicando, né? E eu pensei o seguinte, quer dizer, quando o Lacan introduz uma mudança na grafia do sintoma, quer dizer, quando ele introduz uma letra, né, ele criou uma reviravolta, né, que estabeleceu a entrada aí em tudo que avançou no seu último ensino, né, que Miller ajudou a gente a fazer isso também. E o Miller, no Sério 1, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, eu vou tentar um pouco falar sobre isso. Quer dizer, o sintoma com TH, pura e simplesmente, se repete, e não é correlativo de uma revelação, e sim de uma constatação. E é uma constatação de quê, né? Como é que isso se localiza na nossa prática, né? Numa análise, né, o cruzamento contingente e faltoso da linguagem com o corpo é uma experiência que inclui o real. Essa experiência, como o Marcos assinala, é uma perturbação imposta pelo gozo que impede harmonia e complemento. Dessa disjunção entre gozo do corpo que existe e a relação que não existe nos seres falantes, experimentamos uma defasagem. Esse gozo comemorado pela repetição não se deduz, não tem intenção ou evolução. Ele é uma ruptura em relação a uma ordem prévia da rotina que se imprime no corpo animal. O Lacan faz uma passagem do não existe relação sexual para o A1. Foi assim que eu pude entender um pouquinho esse A1, né? Não muito, bem pouquinho. Do não existe para o A, né? Do negativo para o positivo, de certa maneira. Eu acho que isso que o Marcos veio tentando também dizer no trabalho dele, né? Nessa passagem não se trata de um ou outro, né? Talvez a gente possa pensar que esses dois princípios se articulam e que o A1 existe sob o fundo de uma inexistência. Mas, além dos ditos e das intenções numa análise, né, podemos fazer a experiência de um dizer inédito. Essa experiência faz ressoar a pulsão e separa os objetos que estão presentes no circuito pulsional. Isso é um efeito de interpretação que incide nessa separação, né? Essa operação, né, é sempre uma aposta, pode produzir um giro no discurso, deixando um resto que escapa ao significante e à decifração. Esse resto, desprovido de sentido prévio, chega pela ressonância como uma tentativa de discernir esse ponto de real onde a interpretação não alcança, que aponta o impossível, né? O discurso analítico fisga algo desse resto, produzindo um se virar compulsional que habita o corpo. No seminário 23, o Lacan vai dizer: deixemos o sintoma o que ele é, um acontecimento de corpo, convergência de palavra, gozo e corpo. Uma pergunta que a gente se fez no cartel, e que eu acho que Marcos retomou aí, acho que tocou também, né? Qual é o lugar do inconsciente, então, nesse campo uniano, né? Como é que a gente pode pensar isso aí, né? Porque no seminário 19, né, o Lacan vai dizer que esse se repete, mas não se totaliza por essa repetição, que se apreende dos nadas de sentido, feitos de contrassenso, a serem reconhecidos nos sonhos, nos lapsos ou até nas palavras do sujeito, para que ele se dê conta de que esse inconsciente é o seu como saber e o saber como tal, e isso afeta, né? Alguma coisa desse está presente aí, né? Antes mesmo da entrada na estrutura gramatical da linguagem, a língua, né, como o Marcos ressaltou, a materialidade sonora do significante atesta a presença da letra. A contingência e o fora de sentido na linguagem são vestígios dessa presença.
São encontros inauditos e casuais que recebemos pela voz, pelo som, pelos ruídos, na entonação, provocando afetos e sofrimento. O ouvido, diz Lacan, no Seminário 23, é um orifício que não pode se fechar, e por isso o impacto das vozes escutadas ferem o corpo. Os autistas atestam isso, né? Esses vestígios, podemos dizer, que não estão à procura de um deciframento, de um levantamento da barra do recalque, não estão escondidos. São termos solitários que não estruturam a cadeia significante, que a interpretação da decifração não alcança e, caso isso fosse possível, levaria a análise e a interpretação a uma infinitização. Então, podemos pensar a letra, né, que é essa que está acoplada ao sintoma, né, como Lacan reescreveu, como um conjunto de restos que se precipitam num paradoxo. É impossível dizer tudo e, nesse limite, a letra se diz. Quando Marcos André ressalta o nó do sintoma, a escrita do nó, como que condensa palavra e corpo, são as ressonâncias, né, o som, que nos orientam a dizer que essa amarração para Lacan é o acontecimento de corpo, enodamento que fixa um modo único de gozar. Como o Marcos ressaltou, né, esse acontecimento de corpo não é só memória, marca, é pulsional, é efêmero. O corpo falante, isso é uma pergunta que também, para encerrar, a gente trabalha um pouco no cartel. O corpo falante, conjunção de fala e gozo, no ponto mais singular do sintoma, é o que surge como acontecimento de corpo. Nossa pergunta é, o A1 estaria ele, então, no lugar dessa contingência do acontecimento de corpo, como aquilo que cessa de não se escrever? É isso. Obrigada, Doris. Bom, só para contar um pouco para vocês, porque o Marcos tem esse hábito de trazer a gente para o improviso. E hoje eu estou aqui, assim, recebi hoje de manhã o texto dele e eu peguei a minha pergunta em cima de uma parte que ele não leu agora. Então, se vira mais. Passei pela mesma experiência. Então, eu vou seguir com o que eu tinha planejado e a gente vê se em algum momento você retoma, porque justamente a frase que eu destaquei, você tirou. Mas, enfim, eu peguei dois pontos do teu trabalho que me interessaram. Porque, quando eu estava lendo, é isso, né? É muito difícil, como é que isso orienta a clínica, como é que isso nos interessa, o que isso traz, de alguma maneira, em termos de avanço clínico, o último ensino de Lacan, de ferramenta, como você chama, né? Instrumento, ferramenta, clínica, como operar na clínica a partir do último ensino de Lacan. Eu acho que essa é a pergunta que resume todos os cartéis e mais a fala do Marcos hoje, né? Manter o pé no chão da clínica, mesmo quando o que nos orienta nos força um pouco a devaneios. Então, quando a gente vai avançando em relação a esse último ensino, esses conceitos ferramentas não parecem muito pé no chão, como o Marcos disse, né? E a gente vai se movimentando entre o significante, o gozo, o uno e o múltiplo, o ser e a existência, as partes e elementos, enfim, isso vai nos desorientando e reorientando. Então, a primeira coisa que me ocorreu quando eu li o seu texto a primeira vez foi que você não pega pela questão também dos registros, que também foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Quando você diz o que não é. Aí, quando você fala do patriarcal, do patriarcado, né, que estaria bem no campo do domínio do simbólico, digamos assim, né, cadeira vazia do... Você faz uma definição que eu achei maravilhosa, que você também não leu, o poder da cadeira vazia do fundador. Eu achei ótimo. Aí pega bem essa cena aí, orientada, de uma certa maneira, pelo simbólico. Do outro lado, da paranoia, do imaginário, né, essa coisa da identificação massiva, o ídolo, o inimigo, enfim, a irmandade. E o da psicanálise, o do gozo, opaco ao sentido, pura presença, estaria em afinidade com o real. Então, a primeira pergunta é por que você não pensou por aí, ou não quis ir por esse lado?
acho que, não sei se você tem que responder, mas foi a primeira coisa que me ocorreu por um vício, talvez, vício meu de leitura, que eu sempre fico tentando localizar aí esses registros, justamente pela ferramenta do nó. Eu fico sempre na leitura, me oriento muito por aí. O que você retoma das teorias do conjunto, dos conjuntos, para mim ajudou muito. Apesar da gente ter feito um cartel sobre isso, eu me considerava completamente sem saber, sem conseguir dar conta, e hoje você esclareceu para caramba essa questão dos elementos e das partes, o que não pode ser contabilizado, o que resiste à contagem como elemento do conjunto e o que pode ser representado, fisgado, agarrado, mas que resiste à contagem, mas pode ser representado, fisgado, agarrado, preso, escrito. E aí é outra questão que você tirou da escrita, que foi o que me causou, assim, na hora de eu ler o texto, quando você fala análise procede pela via da escrita do começo ao fim. Eu achei isso bem interessante. E você ainda aproxima essa escrita, não da escrita, né, de um texto e tal, mas mais da escrita da ordem de uma poesia concreta. Na nossa conversa você falou sobre isso. Pulou. Mas tudo bem, eu pego. Eu não tenho outra coisa a fazer a não ser pegar o que você pulou. Então, você aproxima da poesia concreta. Aí, a primeira vez que eu li, eu falei assim, pô, mas essa poesia concreta a gente pode extrair do texto literário. A gente pode pensar que nas epopeias, novelas e romances, de alguma maneira, um ponto de encruzilhada material que condensa uma série de sentidos, foi o que você colocou na primeira versão, né, como a definição dessa escrita, poderia ser pensado desse texto. Isso foi o que eu pensei a princípio. Quando eu li, eu fiquei super feliz com essa conclusão. Me veio a saga do Riobaldo, o título do filme, né? A Bia Lessa dá título ao filme da frase que se repete ao longo de toda a história, que, de uma certa maneira, fala desse sem sentido da vida, né? O diabo na rua, no meio do redemoinho. Então, se a gente pode pensar que, no meio de toda essa saga, tem algo que se condensa, essa saga, que é o diabo na rua, no meio do redemoinho. Eu fiquei super feliz. Eu falei, então, esse ponto de encruzilhada material que condensa uma série de sentidos, que o Marcos está falando, poderia ser, de uma certa maneira, ainda a gente se mantém num certo conforto aí da clínica, né? Tem toda uma história, um entorno, e que a gente é dali que isso... Mas li de novo, isso hoje, tá, gente? Porque chegou hoje. Eu li de novo e eu falei, não, acho que não é bem isso que o Marcos está falando. Esse enigma, não é disso que se trata, essa escrita, né? Eu me dei conta que, quer dizer, não é bem disso, não é só isso, não é exatamente a gente na bateia, garimpando, e, de repente, uma pepita surge. Não é esse o movimento que eu acho que você está propondo. Esse ponto de encruzilhada material teria uma outra temporalidade. Eu acho que seriam dois movimentos distintos. Esse da bateia, que a gente está ali, do Freud, né? Não veio do Rio, o ouro está lá, é só a gente circular que vai aparecer uma pepita. E o outro movimento seria esse do Tá Amarrado em Nome de Lacan, que eu acho que aí tem um ponto diferente de uma escrita original, de algo novo, algo que aí, no caso que você trouxe, que eu até tinha colocado o nome aqui, vi que você não mencionou, no passe, né, que você trouxe, no testemunho de passe, justamente o que aparece no final da análise é uma escrita absolutamente nova. Esse homo não tinha aparecido até então, não que não esteja articulado aos restos fantasmáticos, como você falou, né, tem essas águas que correm, o pai limpar a sujeira do pai, mas tem algo que se amarra em nome de Lacan de uma forma completamente original e nova. Então, isso que se amarra, essa escrita, eu retomo o que você trouxe dos conjuntos, né? Ele resiste à contagem, mas ele se representa, ele pode ser representado por essa escrita, isso que amarra. Então, essa escrita do nó,
eu entendo agora com o teu trabalho um pouco por aí, como algo numa temporalidade muito diferente dessa da associação e das reminiscências e de alguma coisa que vai restando e vai se esvaziando, tem algo que se acrescenta. Então, fiquei pensando também se não tem aí alguma coisa da invenção, e a clínica das psicoses, de uma certa maneira, nos ajuda a pensar nisso, né? Nessa invenção de algo novo que possa amarrar. Então, a princípio, é isso. Em relação ao que a Paula trouxe, eu fiquei pensando que no nosso cartel, que, aliás, Jordan Gurgel é mais um, Marília Verdussen faz parte do cartel, Daniel Levin, Helena Lerner e Lenita Bentes, a gente chegou justamente no estudo que é o contrário. O A1, quando você fala existe sobre um fundo de inexistência, a gente chegou no contrário. Primeiro, há. E o não há é depois, é no apagamento disso que há, disso que se coloca como pura presença. Então, o que eu trouxe foi isso, enfim, ficou um pouco descosturado com o que o Marcos trouxe, porque foi no cima do texto. Outra coisa que eu fiquei pensando, né, que a gente sempre recorre ao final da análise para falar dessa escrita, mas no teu trabalho você fala, do começo ao fim, ela está presente. Então, até um convite a todos que a gente possa pensar nas entradas em análise, o que nessa entrada em análise se escreve, o que tem ali e qual é a função do analista nisso que se escreve, né? Enfim, era isso, tá? Então, gente, a conversa já começou, né? Mas a gente tem que ver como que, se a gente, vamos ter inscrições aqui, né? Tá, então tá. Tá. Não, depois... Nós vamos acompanhar aqui também. A Inês já levantou a mão. Maria Silvia, tá. Então, eu vou fazer uma listinha aqui. Espera aí. Tem o chat Tá. também. Tem o chat também. Dá para ver aí? Dá. Então, olha só. Ana Beatriz, Maria Silvia, Inês, Rodrigo. Tá. E tem no chat alguma coisa? Tá, vamos ver no chat. Bom, Melhor na sala, né? é melhor a sala. Ana Beatriz. Posso falar? Sim. Então, ouvindo vocês três, na verdade, e conhecendo o último capítulo do Seminário 19, que também a gente trabalhou no cartel, conhecendo, entre aspas, que é muito difícil, eu fiquei pensando na temporalidade, porque o exemplo do homo é só depois, é uma construção em análise, ou uma nomeação a partir da análise, não sei se construção, né, porque não é decifração, mas é um efeito do processo. Ao mesmo tempo, já estava lá. A Ana Tereza até comentou, a letra já estava lá. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essa temporalidade. A própria Paula também falou que esse ladelão, amarração, acontecimento do corpo, e você mesmo fala, das partes já estavam lá. O conjunto vazio já estava lá. Ao mesmo tempo, tem um só depois também, né, para ser nomeado. Então, eu queria ouvir um pouco mais sobre a temporalidade. Acho melhor primeiro correr um pouquinho, né? Maria Silvia, Inês e Rodrigo. E aí a gente volta aqui a... Não, pode citar, sim. Não, é só porque eu falei, não vamos entrar com muito detalhe. O quê? Não, Já está. não, pode. Não tem censurado, não tem nenhuma censura. Falar? Bom, nós enviamos uma pergunta, não sei se Marcos recebeu. Total. Todas receberam, né? Que era justamente a questão de como fazer entrar essa lógica do nos corpos aprisionados, como a gente vai... que o que nos interessa é o que fazemos, né, com esses conceitos. Eu gosto muito de
uma expressão de Miller que diz que nós temos que ser amigos dos conceitos, se bem que na hora de operar a gente precisa esquecê-los, ou como diz Lacan, enfim, reprimi-los, apagá-los, enfim, na hora a gente deixa eles na soleira, né? Mas eu estava pensando, essa diferença, eu gostaria se podemos voltar um pouco nisso. Eu gostei muito do desenvolvimento e das questões que foram levantadas. Se podemos voltar a esse ponto da diferenciação entre o da repetição e esse da iteração, né? Ou seja, se a gente pode se servir um pouco mais esclarecendo isso, né? Para partir para nossa prática e esquecer disso um pouco mais, saber um pouco mais sobre essa diferença do porque o está desde o início, né? Está desde o início colocado por Freud, com traçunário, né? E Lacan vai retomar isto na repetição. Agora, quando ele precisa, por que ele precisa? Essa é uma pergunta que eu tenho. Por que ele precisa introduzir o A1 ou o A1? Por que ele precisa disso, né? O que estava faltando aí que era necessário utilizar essa lógica, né? Para entender o que a gente faz. Rodrigo, então, já está aí. Não, primeiro você, depois a Inês, que a gente passa. Tá, É. você está escrito. Tá. Marcos, você começou a sua fala se referindo um pouco às formas coletivas, né, ao laço social, e aos poucos foi caminhando, né, para esse A1, AD1, num nível, né, bem individual do passe, da análise e tal. Então, sim, eu queria trazer um pouco essa pergunta, né, sobre o quanto que esse A1 pode ser pensado, o quanto que ele pode orientar também a visão de alguma coisa mais pública, mais coletiva, mais ampla, né, e não só a construção do fim de análise, se é que pode. Quer dizer, porque eu acho que essa também é uma pergunta do Congresso, né, que a gente está acompanhando, né, os caminhos do Congresso, e eu acho que tem um pouco também essa pesquisa, né, sobre os laços sociais, sobre como enxergar coletivos, como entendê-los, como saber enxergar alguma coisa, né? Então, eu perguntaria se você acha que esse A1 ele tem aí um valor, uma utilidade nessa percepção, né, do coletivo, para não ter o risco também de que a gente acabe menosprezando excessivamente tudo que é coletivo, na medida em que o A1 estaria só nesse nível de uma produção muito singela, individual. Agora, a Inês. Inês. Tá bom. Obrigada. Inês, você com a palavra. Boa noite. Primeiro, antes Está de sem tudo, som, aumenta um pouquinho. alguém... Estão ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Agora está com som. Tá. Antes de tudo, é que eu deveria estar aí, né? Eu ia coordenar a mesa, mas infelizmente não pude. Então, os agradecimentos a Doris, que aceitou coordenar no meu lugar, e esse trabalho que o pessoal falou aí, que a gente participou, né? O conselho da sessão, que teve a ideia, ainda era Ana Tereza presidente, fazia esses cartéis, passou para a Andréa Reis, a Doris como diretora de cartéis da Seção Rio e eu como diretora da Seção Rio. Então, agradecer muito a vocês e adorei, eu lembro a gente bolando como é que ia fazer, realmente eu acho que o time foi muito bem escalado, estou felicíssima, adorei todo esse trabalho da gente, os cartéis, vários trouxeram perguntas, adorei como o Marcos, como ele falou, né, ele baixou a bola, foi falando, achei que foi perfeita a nossa escolha, Paula e Ana Tereza também. E aí chega na questão que eu queria fazer, que me intriga o tempo inteiro. No cartel, o cartel que eu estou, está a Andréa Reis, a Cleide Monteiro, da Seção Nordeste é mais um, Daniele Menezes, Paulo Vidal, Viviane Delamar e eu. E o Paulo, aliás, que está aí assistindo, o Paulo sempre fala, não é é uns. Esse ADUM é algo que existe, uns. Né? Eu acho que tira isso que o Marcos tanto fala, não vamos substancializar. Né? E aí eu fiquei pensando isso, se não é um pouco o que pode surgir, porque que a minha questão é o A1 e o objeto, né? Quer dizer, alguma coisa que nem se localiza no objeto, ou por outro caminho. Como é que seria essa relação ou não relação entre os uns e o objeto? Porque nesse passe do homem, eu lembro que eu já li, em suma, conheço, não lembro bem o nome
da analista, a gente não vê... Marie-Hélène Blanchard. Ah, Marie-Hélène Blanchard, interessantérrimo. E eu não sei se eu não lembro aí, pelo que o Marcos falou, não aparece tanto qual é o objeto, essa água é o quê, né? Mas tem esse traço, esse que talvez seja uma contingência que vá surgindo durante a análise, que está ou não está? Não está ou vai? É isso que a gente fica sem saber, porque talvez não tenha como saber, né? Mas que talvez nem se localize o objeto. Então, é a questão que eu estou meio intrigada no cartel inteiro, e se vocês puderem falar, vou adorar. E estou adorando. Olha, o Paulo também vai levantar a mão. Se puder, o Paulo não pode falar aqui nesse instante, já que eu convoquei o Paulo, o Paulo então, furar uma fila aí, porque já que eu dei uma convocada. Sim, gente, tá, tem a Ana Lúcia, a Paula e a Rosana. Espera aí. Paulo, você está pronto? Pode falar. Sim, estão me ouvindo? Sim, está. Há uma coisa que é curiosa e mesmo engraçada, é que vocês usaram o que em francês se chama partitivo hoje várias vezes, o William Delano. Há disso nesse texto, não há disso nesse texto. A grande questão é que o partitivo é gramaticalizado em francês. Nós usamos o partitivo, mas a gente não usa um termo como partitivo. Qual é a importância disso? Eu sei que tem a ver, inclusive, com o que estava perguntando antes a Lami, que é o seguinte: se você pega os números inteiros, racionais, qual foi o primeiro grande obstáculo a que se chegou? O quê? A raiz de 2. É um número irracional. E então que você vai dividindo, né, até que chega a um número irracional. E que você nunca consegue esgotar esse número, enumerá-lo completamente. É que há vários. Então, o quê? Esse número racional, raiz de 2, isso tem a ver o quê? Com o objeto A. E é importante considerar aqui a DUM, por quê? Porque justamente há vários tipos de a interpretação ela corta, né? E são vários tipos de que vão surgindo. Por exemplo, mesmo uma multiplicidade, ela é a multiplicidade a partir do 1. Se a gente não considerar isso, ok? Marcos, você quer comentar ou a gente continua? Porque agora temos a Rosária e a Ana Lúcia. Você quer comentar? Porque eu acho que já tem... Eu acho que seria, nesse momento, uma rodada. Rodada da mesa, tá bom. Estou aqui. E aí, senão vai ficar muita rodada coisa. Da mesa. Primeiro, dizer que, foi um trabalho muito... A gente trabalhou. Então, quiser, a fala da Paula e a fala da Ana Tereza complementam, acrescentam, exploram, desenvolvem. Acho que não tem questão. E, ao mesmo tempo, vão... nesse vai e vem, vai desenhando para a gente. O H de um lado na escrita, marcando alguma coisa que se faz. Só queria comentar vocês veem que quem vem primeiro, a gente não consegue. Então, é verdade, eu acho que o que a Paula falou, é verdade o que falou na Tereza, só que também não quer dizer que tanto faz, já é uma gangorra. Mas dizer que primeiro é o negativo e depois o positivo, ou dizer que primeiro é o positivo e depois é o negativo, depende de onde você está. Tem que pensar assim. Geralmente, nas análises, a gente começa com o negativo e encontra aquele gozo da continuidade depois. Por isso que aparece nos passes, no final. Porque as análises são de neuróticos, quando são de neuróticos, que vivem no negativo. Nem sempre, nem todos, e nem todas as análises também. Posso imaginar análise que você começa numa espécie de... Você está ali no gozo e vai ter que fazer um furo de algum jeito. Mas se você quiser fazer o furo em alguém que não está no furo, trazendo o seu furo para dizer, olha só o furo, ele não está nem aí. É só pegar o capitalismo, não precisa ser psicótico. Não está nem aí para essa história de falta. É a nossa dificuldade. Então, esse jogo com o nó, uma coisa que amarra, que produz o furo, acho que a gente tem que se imbuir dessa ideia. Não quer dizer que a gente vai sair furando as pessoas. É por isso que é a ideia do nó. Porque o furo eu não tenho furo para dar, eu não tenho furo para fazer. É isso. Agora, então, acho que tem essa ideia do criativo nesse sentido.
quer dizer, uma coisa que acontece, tipo ato, e quem faz. Esse é o problema, é o analista, é o analisante. Invenção sem inventor, é uma invenção da análise. Eu queria dizer isso porque aí a Rosário falou, por que não fala o nome dela? E ainda por cima porque o nome dela é Blancar, tem a ver com branco. Tem tudo a ver, mas eu acho que esse negócio aí vai para o nome próprio, aí quase foi Deus que falou que ela tinha que mexer com branco, só porque estava no nome dela, podia não ser. Então, eu acho, estou tentando me interpretar, por que eu fiz uma... que era para montar o meu casinho, no meu casinho não tem esse nome próprio que vem da família, das origens, e agora ela tem que ser uma lavadora por causa do Blancar. Acho que foi por isso. Ainda nesse sentido, tem também essa montagem, eu diria, tá, Inês? Nessa minha montagem, que não é o passo, eu construí um pouco assim, muito imaginariamente, muito esquematicamente, o objetório é a mancha. Assim, a mancha que está lá na fantasia dela, tem sempre uma mancha que ela tem que lavar. Quando a gente está no registro do homo, a mancha deixou de ser real. Ela continua existindo, resto sintomático fantasmático. Mas ela está trabalhando com uma espécie de vida, do contínuo da vida, e a mancha já não é mais o real. O contínuo da vida talvez seja mais real, que eu chamei de liquidez da vida, ela não falou, eu que coloquei. Mais real do que a mancha. Então, também para essa nossa discussão, como é que fica a função do resto com relação ao do gozo, né? Eu acho que ele perde real, não é que ele não continue lá. Posso fazer um comentário? Claro. Eu me lembrei, Maria Silva, do que você falou da repetição e da iteração. A letra 1, aquele texto do Millet, ele vai fazer uma diferença. Ele dizia que o Freud chamava de castração a esse movimento da linguagem, falar na análise, né? Aconteceria ali uma perda de gozo, e ele chamava isso de castração. E ele diz que o Lacan ele vai englobar na castração enfim, a perda, né, a fala e a perda de gozo na linguagem, mas ele vai incluir a desregulação. Ele vai dizer que tem alguma coisa aí que itera e não conta. É sempre não acumula, não tem como aquilo se perder na linguagem, né? Eu achei que isso foi uma diferença interessante, essa desregulação do gozo, né, que o Lacan introduz e chama também de castração, mas inclui isso, né, como alguma coisa que itera, né? Me lembrei dessa... Eu não vou me estender, mas eu vou voltar se der tempo, mas eu quero falar da questão do Rodrigo e da Maria Silva quando der. Você pode falar agora. Por favor. Não, porque eu sigo na Paula, então. Eu acho que a Paula mostrou que tem aquela frase do Deleuze, né? O alcoolista sempre bebe o mesmo copo, que leva a gente para as adições, fica parecendo coisa patológica, mas essa coisa que eu estou tentando trazer como liquefazer da vida é sempre a mesma. Muito diferente do traço unário, que nunca é igual a ele mesmo. É sempre um traço, o segundo já não é igual ao primeiro. E o primeiro? O primeiro ele veio meio ao acaso, então ele não era nada. Mas quando é que surgiu o traço? Entre 1 e 2 e tal. Ele é sempre diferente dele. Se você disser que o traço unário é sempre igual a ele mesmo, aí é Deus. E se ele for traço, o segundo já não é igual ao primeiro. O traço unário não é... Então, isso é a repetição. A iteração falaria dessa coisa que você vai dizer, é sempre a mesma. Sei lá, a Paula falou melhor. Rodrigo, eu remeto a fala da Flávia Cera, né? A gente, eu perguntei alguma coisa nesse sentido também. Ela falou, eu sei se você estava, mas ela falou, eu acho que são as duas coisas. Eu falei, mas vem cá, o discurso analítico é o discurso desse nó que se faz, tipo ação, então não dá para estabilizar um coletivo, ou ele é uma nova forma de coletivo, ele pode ser uma nova forma de coletivo. Ela falou, acho que tem que ser E. Ele é a da ação e é uma nova forma de coletivo. Uma aposta arriscada. Quer dizer, que seria uma forma de coletivo em volta disso? A gente tem que perguntar se a gente pode pensá-la. Bom, agora com a palavra Rosário e depois Ana Lúcia. Aqui, por favor. A gente responde rápido que é a escola, né? Mas o que é a escola como nova forma coletiva? Achei importante essas duas características do debate que vocês trouxeram hoje, que é o pé no chão, colocar o pé no chão, e a outra é o que é operatório desses conceitos, porque senão ficam coisas idealizadas e fora da nossa prática, né? Então, como entrar nesse debate, eu pensei, por que Lacan precisou dizer A1?
Porque o gozo era considerado mítico. Tinha, mesmo Totem Tabu, tem um gozo mítico do pai. O pai já entra morto. Então, esse gozo mítico impedia de localizar o que é justamente esse gozo do impacto do significante sobre o corpo, que é uma forma restrita de dizer isso, mas o que é esse gozo que existe. Na vida de cada um, na trajetória de cada sujeito, tem uma experiência de gozo sem sentido, sem nome, opaca, que existiu, que existe. Então, isso, eu acho por isso que Lacan precisou marcar assim, há um. E a questão é como se vai desse um ao outro. Como é que se entra na série. E então vem toda a questão também interessante, aí, já tocada por Rodrigo, que é a questão do coletivo. O que é que esse debate faz uma nova forma de estar como um no coletivo? Quer dizer, você não se dissolver no coletivo. Então, para você ir do um ao outro, você tem que ver um vazio. Então, não é saber se é o ovo ou a galinha, mas saber que essa experiência de gozo de um não faz todo, como Paula marcou. Não é totalizante, não é totalitário, não é mítica, nem é todo. Quando essa experiência de gozo confronta cada um com a perda, com o não todo. É só aquilo ali. E que você vai reiterar sem conseguir encontrar esse gozo primeiro, vamos dizer assim. Aí entra na repetição. Então, eu acho que é importante a gente localizar o que é que o um muda a forma de estar no coletivo. Quando você se reconecta com o um, você muda, é uma forma singular de estar no coletivo que você pode fazer série. É um entre outros. Não é um absoluto, é um entre outros. Eu acho que isso é um debate que vai nos produzir ainda muito efeito na nossa prática clínica e institucional. Bom, Ana Lúcia Buterbach, que está no Zoom, pode tomar a palavra. Ela tirou a mão? Bom, então... Bom, então, a Ruth continua com a mão levantada, e a gente aguarda um pouquinho a Ana Lúcia. Ela não está no momento. Então, com a palavra, Ruth Cohen. Ruth, Bom, pode falar. Estão me ouvindo? Sim. Eu quero agradecer aí, enfim, as considerações, né, de Marcos, Paula, enfim, da mesa toda, que trouxe uma série de questões. Eu acho que a gente vai ter que se debruçar muito sobre isso. Mas eu queria lembrar assim, um pouquinho que o Marcos, se ele pudesse trazer um pouco mais sobre a questão do equívoco, do zero, né, que é apontado, enfim, pelo Lacan e pelo Miller, nesse conjunto vazio que toma o estatuto de zero para que haja a sequência dos números, né? Pelo apagamento desse um original. E aí, um certo apontamento que o Miller faz para o princípio da associação livre na clínica. Se a gente puder pensar, né, nessa série como a associação livre, né, esses significantes que são sempre um. A cada significante tem um em questão, uma presença, né, de um. Se a gente poderia pensar nessas partes, né, enquanto subconjunto de todos os conjuntos, conjunto vazio, e os elementos, o zero, né, talvez como um elemento, a gente poderia fazer algum tipo de conexão entre o dito e o dizer, quer dizer, no sentido de que haveria um dizer que se extrai, por exemplo, nesse caso que você trouxe, né, o homo, essa escrita, que antes tinha toda uma vertente fantasmática, onde o objeto A, né, tinha uma forma de gozo sentido, transparente ao sentido, e que passa por um certo gozo opaco. Você não coloca o homo como um significante que tem um sentido, mas você coloca como letra, O-M-O. Então, se a gente poderia pensar nesse um dizer, que seria essa extração do um, nessa cadeia da associação livre. Me parece que eu fico um pouco assim impactada com essa questão do zero e do um.
e do conjunto vazio, né? Porque na matemática, o conjunto vazio e zero são coisas diferentes, mas na nossa lógica, eles têm um estatuto onde um se transforma no outro. E assim a gente pode pensar na associação livre e na extração de um dizer a partir dessa associação livre. Você gostaria de responder agora? Sim, mas não, mas tem mais gente. Bom, então, Jordão Gurgel com a palavra. Ah, é? Ah, tá. Eliane, assim que bom, você desculpa, depois eu... Tá bom. Já passei a palavra. Gabriel tem que destravar o microfone. Jordão, você está mutado, a gente ainda não está te ouvindo. E, na verdade, nem vendo também. Agora ouve? Alô? Agora ouve? Sim, estamos ouvindo. Porque eu estou aqui no celular e não estou conseguindo nem colocar a imagem, enfim. Mas eu me interessei muito, estou muito interessado no debate, com as participações de Marcos, Paulo e Ana Tereza, e dos colegas que contribuíram com questões e revelações aí, né? Eu fiquei interessado na questão que o cartel fez, de o que ressoava, e isso a partir... Quando Ana Tereza falou de que o A1 é primário e que depois não há, tem a ver com a questão entre o existir e o ser, que o existir vem antes. Antes de há o significante, há gozo, há uma marca de presença e de ausência de um S1 que não remete a um S2. Então, mas que deixa essa marca indelével, que depois aí vem o S2 e vai se constituir a cadeia significante. Então, é por isso, talvez, que Lacan tenha se interessado tanto para poder fazer essa diferenciação entre um da repetição e um da interação. Porque com o A1, a interação é porque o que vai se repetir é a marca de gozo. Claro que a partir da incidência do significante. Então, é o que vai iterar. E isso leva também ao que Paula trouxe em relação ao sintoma, que não se trata de uma revelação, porque não é pela revelação do sentido que vai se resolver o sintoma, e sim a constatação, como ela trouxe. É a constatação que aí é o modo de gozo, que não vai desaparecer, pode arrefecer, mas não vai desaparecer. Então, o que nós entendemos da interação tem a ver com isso, com a marca de gozo, essa marca indelével, que é aí que vai incidir o significante, que vai introduzir a cadeia significante. E aí sim também tratar-se-á também da repetição. Mas a interação é a interação da marca de gozo, é o gozo que se repete. Então era nesse sentido que nós nos interessamos em fazer a questão do que o que ressoa no corpo, já que há um que tem a ver que não há relação sexual, e a língua e a elaboração de língua, que é a linguagem, que vai ser muito diferente do que Lacan nos trouxe em 1953, quando ele falava do dom da linguagem, que a linguagem era capaz de intervir na relação com o outro. E agora é a linguagem que interfere diretamente no corpo. Muito obrigado. Era isso que eu estava querendo trazer para a discussão. Tá, obrigada, Jordão. Eliane Dias. Ela é mais um também, um cartel. Olá. Tirei o som? Me ouvem? Sim. Eu acho que eu queria, primeiro, agradecer também a possibilidade de participar desse trabalho, inclusive dessa experiência proposta pela Seção Rio, né? Estou na condição de mais de um cartel também, mas eu acho que eu queria voltar no que o Marcos fala sobre a questão de que corpo estamos falando, né? Me chama a atenção como nesse esforço de tentar dar conta, né, desses conceitos tão áridos do último ensino,
a gente começa talvez repetir alguns termos sem nos apropriarmos muito deles. E acontecimento de corpo me parece que é um deles, né? Então, o que seria, né, isso que o Marcos fala de um corpo aquém do imaginário, né? Eu acho que eu fiquei me perguntando, e é uma das perguntas que a gente se fez no cartel, no trabalho de escuta na clínica, né? Nesse esforço de apreender o que é repetição e o que é iteração, o que é um acontecimento de corpo, né? Quando é acontecimento de corpo e como é que a gente diferencia isso de fenômenos de corpo, porque nem tudo que acontece no corpo numa análise deve ter o estatuto de acontecimento de corpo, né? Como é que a gente localiza, no caso a caso, momentos de acontecimento de corpo? Você gostaria de falar agora, Marcos? Aí depois Não tem tem mais mais outro, ninguém? tem mais dois. Alguma coisa. Mas Alguma coisa. Melhor. Só marcar. Pois Só é, marcar. eu acho importante. O zero como o conjunto vazio tornado elemento. Tudo bem? Com a parte elemento a gente pega. O zero é o conjunto vazio tornado elemento. O texto da sutura do Miller com 25 anos, sei lá, era para dizer como sem o zero não tem o 1. Então não há um normal, um elemento, não é o nosso do gozo. Um de cada um. Se você não tiver ele relacionado a um zero, a um nada, a uma falta, alguma coisa que é um ponto cego, sei lá o quê, ele pode virar parte. Qualquer um aqui pode virar um lobisomem, e aí já não é mais, não faz parte aqui. Sei lá, lobisomem, vê agora, mas qualquer coisa, como eu imaginei, a pessoa sai, vai ao banheiro, e se ela não volta, ela faz parte ou não faz parte? E se ela sai e fala, não sei se ela vai voltar, ela é um elemento desse conjunto ou não é? Então, a estabilidade dos uns não está dada, só quando a gente acredita em Deus mesmo. Então, é só você... E o zero é necessário para estabilizar os uns e começar a contagem. Aí o primeiro é estabilizado com relação ao zero, porque o zero era o excesso, que virou o vazio. Agora, eu tenho um, que não é o vazio. E agora eu tenho dois, que é 1 mais 1. Agora eu tenho 3. Isso é o trabalho de Frege, essa história. Então, a diferença entre o zero e o conjunto vazio talvez dê para ser por aí, porque é bem clínico também. Queria fazer esse comentário e mais um. A questão do corpo é super difícil. Eu só ficaria com a ideia de que há muito mais no corpo do que aquilo que se pode contar. Mas a gente ficar dizendo que é um mistério também não vai dar. Então, essa passagem da parte para o elemento me ajuda. As experiências corporais que é difícil de contar na análise, mas elas estão ali. E há um momento em que elas se contam. Isso é que é a ideia do nó. E esse momento pode ser no começo, no meio e no fim. E não é, aí eu acho importante voltar para o que a Ana Teresa falou, não é você encontra a pepita, acontece. Agora, o diabo no meio do redemoinho, achei perfeito para falar do que é isso. Ele é muitos, como falou Paulo, e ele é um, sempre igual. Não sei, eu achei... Ele é muitos porque só ler. O Reobaldo vem em todo lugar. É sempre o mesmo, mas é muitos. Então, a ideia que o Paulo falou, que é difícil pegar, como é que pode esse um ser múltiplo ao mesmo tempo? É uns. Porque ele nunca vai estar sempre igual, ao mesmo tempo sempre sendo o mesmo. Eu não sei como falar, a gente começa... Na prática, eu ficaria com... Tem coisa que, às vezes, conta por um, mesmo sem ficar no plano dos elementos. E essas coisas é que fazem a diferença. Ok, obrigada. Tá, olha, Ana Teresa chamou a atenção aqui para o nosso horário, 7h30. Então, vou encerrar as inscrições, Ana Zimmermann. Mas primeiro vou passar a palavra para o Niraldo, que está no Zoom, Luísa, né? Tá bom. Niraldo, com a palavra. Boa noite, pessoal. Comparecendo aqui para agradecer, bastante aí a iniciativa da EBP Rio pela construção dos cafés. Estamos num trabalho muito interessante. Quero agradecer essa elaboração que a mesa apresentou e como o Marcos deu esse tom de pé no chão, voltar para a clínica, eu queria te pedir a você, Marcos, e a mesa, né, se a partir de algo que nós temos escutado, por exemplo, que é algumas pessoas tentando
diferenciar os corpos aprisionados pelos discursos dos corpos aprisionados pelo gozo. E, por exemplo, neste caso, neste recorte que você traz desse testemunho, nós podemos dizer que nos próprios discursos, ou seja, estar aprisionado nos discursos, a gente tomar nesse caso aqui, o surdo seria um modo de estar aprisionada nos discursos, mas também aponta para um modo de gozo. Uma coisa não vem sem outra no discurso, não? Queria te ouvir um pouco a respeito disso. Ou seja, e outra coisa é, se o homo, né, é essa marca de letra, né, se você consideraria especificamente, Marcos, que letra seria colonizar algo dos restos, fingir e marcar como letra seria dizer resto colonizável? Obrigado, pessoal, mais uma vez. Como se o homo colonizasse a Mancha, é isso? Peraí. Luísa, com a palavra. Luísa Gerais. Oi, boa noite. Dá para escutar? Dá. Eu vou ser bem breve, eu não sabia que o limite de horário era 7h30. Eu só queria dividir, né, uma coisa que eu fiquei pensando, né, sobre essa questão da diferenciação entre a parte e o elemento, que parece bem importante, né, que o Marcos trouxe, porque eu lembrei de uma definição que o Lacan tem para a questão do abuso de linguagem, que é uma questão que aparece poucas vezes no ensino dele, mas que tem uma presença que eu acho interessante nesse sentido, que é, ele tem uma passagem no texto, na abertura à sessão clínica, né, que é um texto da década de 70, em que ele fala que a psicanálise, como todas as outras atividades humanas, ela participa incontestavelmente do abuso de linguagem. E é interessante porque no seminário 5, ele tem uma outra passagem em que ele retoma em que ele fala sobre esse abuso de linguagem. Ele iguala ele fala que é como no âmbito lógico-matemático, o que acontece quando o elemento de um conjunto unário é tomado como o próprio conjunto. E eu achei essa definição muito interessante para pensar, pensando que dentro dos conjuntos, né, lógicos matemáticos, né, tem o que diferencia talvez um elemento que participa do conjunto do próprio conjunto é que justamente existe como subconjunto de todo conjunto o conjunto vazio, né? Então eu fiquei pensando nessa aglutinação essa aglutinação que representa o abusivo da linguagem, entre um elemento e o próprio conjunto unário a que esse elemento participa, né? Em que esse elemento integra e tal. E como essa aglutinação seria o sintoma de não se levar em conta o vazio, né? Então, fiquei pensando, né, sobre essa foraclusão da parte, né, do conjunto que isso representa e se o discurso analítico seria o que devolve a parte ao conjunto, né? Ok. Ana Zimmermann, aqui presente. Oi, gente, obrigada. Rapidamente, por causa do tempo. Marcos, eu tinha ficado com a tua frase na preparatória de que não somos agentes do furo, né? E hoje você retomou isso de... mas que tem uma heróis do furo, né? Mas que tem uma ação do analista. E eu fiquei pensando na expressão do Lacan, perturbar a defesa do último ensino, como incluí-la no debate, né? Perturbar a defesa seria... lembrando que a Paula falou, tem algo do último ensino para além da interpretação, perturbar a defesa da lógica do analista é uma forma de acessar esse o perturbar a defesa? O perturbar a defesa inclui, parece que um corpo do analista. Ele encarna ou ele acessa Como que a gente bota o perturbar a defesa aí, até talvez pensando no tema das jornadas, parece que é mais amigo do último ensino perturbar a defesa do que a interpretação. E para dizer que eu gostei muito no caso que você disse dela, né, do passe, que se perde real. Tem algo se perde real, um resto do real. Acho que a gente não sei, pelo menos para mim pareceu novo, esse resto do real e do homo, que inclui a letra, né? Não é tanto o nome de gozo, o resto gozo, mas um resto se perde real.
Então, agora, com a palavra, o Marcos. Para a gente concluir, né? Só agradecendo, muita coisa boa. Se tem alguma coisa mais aqui. Bom, obrigado, Luísa, pelo abuso abusivo. A gente vai, né, não tinha isso na cabeça de jeito nenhum. Vamos ver como é que isso vai. A ideia de perturbar as defesas. E a mancha perde poder real, sim. Bom, tá cheio de coisa para a gente fazer, né? Tá bom. Muito obrigada.